Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e hoje eu tô até falando baixo que eu tô aqui num café. Achei que ia ser interessante gravar para vocês num cenário diferente. E eu tava pensando esses dias, já faz algumas semanas na verdade que eu tô para gravar esse vídeo. Esse não vai ser um vídeo com conteúdo extraordinário, ainda que eu acho que dê para separar alguns artigos sobre o que eu vou falar. Mas é um vídeo mais sobre reflexões e tal. Quem acompanha meu canal há muito tempo sabe que de vez em quando eu gravo um vídeo sobre isso. É que faz tempo que eu não faço, mas eu gosto de refletir sobre a sociedade, sobre as mudanças que estão acontecendo, né? Seria mais papo para um podcast, né? Antes de qualquer coisa, né? Como sempre, né? As camisetas da Doppel. Aqui, essa daqui é a camiseta dos dinossauros, né? Que eu já mostrei vários vídeos para vocês, ó. Essas camisetas aqui estão com promoção, né? Compre 5, pague só 3 e é só você selecionar as 5, né? No link que está aqui embaixo é automático, tá? Então você vai selecionar 5 camisetas e no carrinho de compra só vai cobrar o preço de 3. E você ainda pode ganhar um pôster de graça com essas árvores aqui também, né? Se vocês gostarem, dos dinossauros, das baleias, tal, das línguas. É só colocar o cupom do pôster, mas primeiro você tem que escolher o pôster. Você escolhe o pôster que você quiser e depois coloca o cupom que ele entra de graça. Enfim, o que eu estava refletindo esses dias foi logo depois da polêmica do Nilson Papinho, né? Aquele senhorzinho lá do slime que viralizou e depois acabou, enfim, se envolvendo numa polêmica, ele foi politizado e etc e tal. Eu não vou entrar nessa polêmica aqui, porque já passou, já não é mais o foco do que as pessoas estão fazendo e não quero mais ficar explorando o coitado do seu Nilson de uma maneira que não tinha nada a ver com o que ele queria, né? Ele entrou num turbilhão que eu acredito que ele esteja bastante arrependido, na verdade. No fim das contas, o que a gente pode ver desse caso, né? Você teve um cara que foi compartilhado à exaustão por ser uma pessoa com uma característica muito querida por todos, né? Tipo um vovozinho que mora num sítio, que faz coisas cotidianas, etc, tal, todo mundo se apaixonou. E você viu um frenesi desesperado de pessoas compartilhando os vídeos dele, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo naquele momento e que fosse fundamental que você, como ser humano, se inscrevesse no canal daquele senhorzinho. Como você não teria coragem de se inscrever no canal desse velhinho? Agora, dias depois, ou até horas depois, não lembro agora, apareceram essas ideias de que ele, na verdade, seria um criminoso, teria feito um monte de coisa e tal, que não teria nem como saber se era verdade na época, né? Porque no momento que foi feito, porque não tinha como, né? As pessoas nem conheciam esse seu Nilson para saber de onde é que ele vinha, o que ele fazia, se ele ficou devendo na feira, sabe? Se ele quando a mulher dele saía, ele dava em cima da vizinha. A gente não tem como saber de absolutamente nada da vida desse senhor. A ideia é mais ou menos o seguinte, que com a mesma ânsia que as pessoas compartilharam a existência de um velhinho simpático tentando fazer slime, as pessoas compartilharam a quebra da expectativa, a quebra do mito, né, de que ele seria um vozinho bonzinho, etc. O que eu quero discutir independe se é verdade ou não o que falavam do seu Nilson, porque é só um exemplo do que eu queria dizer. Depois falaram que era mentira, então beleza. Mas quando você vai ver essa lógica, você vê que o importante é você compartilhar uma notícia que você acabou de achar extraordinariamente importante de ser compartilhada. E isso vale tanto para uma coisa positiva quanto negativa. Parece que as pessoas têm uma certa gana, e é nisso que eu vou talvez ficar devendo um artigo para vocês aqui. Se eu achar, eu coloco aqui embaixo, tá, na descrição, sobre comportamento humano. Se eu não achar, enfim, paciência. Sobre como as pessoas têm essa necessidade de dar as notícias em primeira mão. Como se isso fosse, sabe, eu acho que esse é o princípio da fofoca, né? Aí eu posso colocar uns artigos legais, porque a fofoca, na verdade eu já fiz vídeo sobre isso, né? Eu fiz um vídeo sobre fofoca já, de que a fofoca ela é uma das coisas que auxiliou a nossa linguagem a se desenvolver, inclusive, né? É uma coisa bem louca isso, como a gente tem um software na nossa cabeça que acredita que a fofoca seja fundamental para a gente entender a nossa sociedade, né? Você precisa saber o que o outro faz, porque você vai conviver com ele, então se ele já sacaneou alguém, você precisa saber disso para não ser sacaneado por ele, etc. Então tem uma expressão que eu acho bem interessante que chama o mérito da curadoria, né? A patroa que deu a sugestão, um termo que é muito louco, né? Porque mais ou menos assim, eu descobri aquele negócio, então eu quero os créditos por essa notícia que eu descobri. E isso não precisa ser a primeira pessoa que espalhou a notícia, isso pode ser simplesmente a pessoa que espalhou a notícia primeiramente naquele grupo. Então, neste grupinho, quem espalhou a notícia fui eu. E eu quero ser o pioneiro, eu quero ser o primeiro a dar a boa notícia, eu quero ser o primeiro a dar a má notícia.
certo? Isso vale tanto para quem acabou de morrer, quanto para quem acabou de nascer, para qualquer notícia. E isso vale também para o seu Nilson, né? E para qualquer outra coisa que aconteça na internet, quando você twitta, quando você compartilha, quando você faz alguma coisa isso no seu Facebook, no WhatsApp, etc. O ponto principal que eu quero falar nesse vídeo é sobre a questão dos ídolos. Agora que a gente tem acesso a um monte de informação numa velocidade extraordinária e a gente tem acesso a essas informações que antes a gente às vezes nem teria como saber, então não é só a velocidade da informação, mas a própria informação em si, que a gente provavelmente não ficaria sabendo anteriormente, a menos que a gente convivesse, né, com essas pessoas no dia a dia, a gente não teria como saber. Eu acho que agora a gente vive numa geração sem ídolos. Não tem como a gente ter ídolos nessa geração, ou pelo menos não ídolos como a gente tinha anteriormente. Assim, a gente poderia se espelhar e usar como exemplo, etc. Porque agora, independente da pessoa que você conhecer e que você admirar, vai ter alguma coisa negativa sobre ela que alguém vai descobrir ou que vai aparecer, ou mesmo que seja mentira que ninguém vai ter como desmentir. Antigamente, você pega aquelas pessoas que eram consideradas boas incondicionalmente, sei lá, enfim, sei lá, São Francisco, alguma coisa assim. Você vai pegando essas pessoas lá de trás, qualquer pessoa que conheceu ele hoje já morreu. E as coisas que foram escritas sobre ele são fragmentos, essas coisas assim. Então a gente não tem como saber se... Sabe, às vezes se você fosse ver, mesmo se você conhecesse São Francisco, você ia descobrir, sei lá, uma série de coisas horríveis sobre ele. A gente não tem como saber. E a gente criou esse ícone, né, de que o São Francisco era aquele cara desapegado dos bens materiais, aquele cara que fundou uma nova divisão dentro da igreja, que seria mais de acordo com a ideia do cristianismo, tal, aquela coisa de doação, de desapego, tal, que é muito bonito. Então, quando você vai ver, hoje a gente só tem esses ídolos mais antigos porque a gente não tem acesso ao que eles faziam. Será que se a gente soubesse como era cada detalhe da vida dele, se tivesse Twitter na época de São Francisco, será que a reputação dele sobreviveria muito tempo? Será que não iam descobrir nada sobre ele? E isso vale também para, obviamente, celebridades mais recentes, né? Mahatma Gandhi tem um monte de coisas ruins sobre ele. Madre Teresa de Calcutá, que por muito tempo foi considerado um exemplo de bondade, que hoje tem um monte de coisa negativa sobre ela, que as pessoas também sabem. Papa João Paulo II, que para muitas pessoas era um exemplo de bondade, também tem gente dizendo que ele foi omisso com relação à questão de Ruanda e tal. Então, quer dizer, ninguém é 100% uma coisa de bondade ou maldade. Algumas pessoas são mais maldade, outras pessoas são mais bondade, mas somos humanos, né? Esse tipo de acesso a informações de maneira muito rápida acaba fazendo com que a gente desenvolva essa ausência de ídolos. A gente não tem mais ídolos hoje, ou a gente tem muita dificuldade de manter um ídolo por muito tempo. Uma decepção que nem, por exemplo, com o Johnny Depp, que era um cara super benquisto, que ninguém tinha uma vírgula para falar e agora tem uma série de coisas. O Kevin Spacey, que era o astro lá do House of Cards, e todo mundo ficou decepcionado porque ele foi demitido, a meu ver, por justa causa, mas a série acabou, né? Porque ele era muito a imagem da série. Você teve até a questão do Neil deGrasse Tyson, né, que é um ídolo particularmente que eu tenho. Eu ainda consigo manter o Neil deGrasse Tyson como um ídolo, mas teve essas denúncias de assédio que ele respondeu de maneira bastante aberta, né, ao contrário de muitos aí que ficam negando. Ele respondeu, ainda que tardiamente, a meu ver, porque uma das denúncias pelo menos eram mais antigas, e vão investigar. Ele já perdeu, acho que o podcast que ele tinha, agora vão investigar, tal. Acredito que, enfim, ele talvez consiga provar a sua inocência. Não sei se esse é um wishful thinking meu, né? Minha vontade de que ele seja inocentado, mas se não for também, paciência. E isso é uma coisa muito louca, porque hoje a gente não tem mais ídolos no sentido de que as pessoas esperam que o ídolo seja um estandarte da moralidade e da lisura, né? E que não tem absolutamente nenhum defeito, né? Então eu tenho quase certeza que você pegar, sabe, pessoas que fizeram coisas extraordinárias para o mundo, elas tinham algum problema, sei lá. Então, sei lá, fulano ajudou a independência de não sei aonde, fulano acabou com uma guerra, mas ao mesmo tempo fulano era misógino, ou sei lá, fulano chifrava mulher, ou fulano, sei lá, batia em gays, ou ele era um racista, sabe? Você começa a pegar esses detalhes e aí parece que todas as coisas boas que as pessoas fizeram se anulam. E eu não vou nem entrar nesse mérito, se anula ou não. Eu acredito que dependendo do tanto de ruim que a pessoa fez, até anula. Mas anula no sentido de que ele não deveria ser um ídolo, né? Hoje a gente tem essa dificuldade porque não se formam mais ídolos. E o quanto as pessoas vão ficar carentes disso? Da inexistência de ídolos.
Hoje a gente tem um monte de youtuber e as pessoas gostam muito dos youtubers e dos influenciadores digitais e tal. E alguns viram ídolos de verdade. Você vê que alguns movem multidões, né? Era só você ver as apresentações da Kéfera, do Felipe Neto, do Rezende, a Nilce Leon, aonde eles vão sempre tem um séquito de pessoas que adoram eles de maneira absurda. Você começa a ver, e se acontece eventualmente de descobrirem máculas no currículo desses youtubers? Entende? Isso é uma coisa bem complicada. As pessoas estão tão carentes de ídolos que elas estão criando ídolos aonde elas podem. Né? Aquelas pessoas que elas querem que sejam os ídolos. Inclusive o seu Nilson Papinho. Eu, por exemplo, tive, né, a minha reputação arranhada com um monte de mentiras. Então eu estou extremamente seguro de que praticamente tudo que falaram mal de mim não é verdade. E eventualmente algumas coisas não são demérito porque são tiradas do contexto. As pessoas ficam calcando nisso daí, né? Mas é meio que para forçar a barra de que tem alguma coisa negativa sobre mim. Porque na verdade ninguém tem. As pessoas não têm nada que seja um demérito do ponto de vista moral para mim, sabe? As pessoas ficam jogando coisas ao vento. Mas ao mesmo tempo, eu não pretendo ser um ídolo de ninguém. Eu não quero ser ídolo de nenhuma pessoa, eu não espero ser idolatrado de maneira nenhuma, não quero que ninguém fique puxando meu saco, fique se lambendo, não me sinto à vontade com isso, ainda bem que não tenho, consegui fazer, né, consegui evitar esse tipo de coisa, né, graças à abordagem que eu faço no meu canal. Agora, tem pessoas que querem isso, tem pessoas que querem exatamente esse tipo de coisa. Será que essas pessoas também merecem idolatria? Entra uma faca de dois gumes, até que ponto a gente não tem mais ídolos, e isso vai gerar essa carência nas pessoas, que elas vão ficar desesperadas por ter ídolos, ou até que ponto isso é bom para as pessoas amadurecerem e descobrirem que ninguém é perfeito e que ter ídolos, na verdade, é meio que uma perda de tempo, porque você tem que se espelhar em boas ações e não em boas pessoas, digamos assim, fazendo esse paralelo. Não sei, eu fico pensando nisso. Na verdade, talvez algum psicólogo possa me ajudar em algum aspecto, porque eu lembro que o primeiro ídolo da minha vida foi meu pai, né? E ele ainda é uma pessoa extraordinária para mim, mas antes ele era literalmente um super-herói. Quando eu era criança, eu dizia que ele era o Pantro do Thundercats, né? Porque ele só fazia coisas boas, todo mundo só falava bem dele, ele era fortão, assim. Então, tipo, eu admirava muito meu pai nesse sentido de super-herói. Eu queria ser igual ele, sabe? Eu queria até fazer a barba no espelho com ele, aquela coisa bem de filme americano. Só que depois que eu cresci, eu descobri que meu pai é um ser humano normal, cheio de falhas, cheio de inseguranças. Não tenho nada de ruim para falar dele do ponto de vista moral, mas ele tem essas características que o tornam uma pessoa falível, né? Diferente do que eu visualizava quando era criança, né? Hoje eu tenho uma admiração muito grande pelo meu pai, porque justamente por saber que ele é uma pessoa humana, eu me sinto até mais próximo dele, né? Mas ao mesmo tempo eu acho mais saudável ter um relacionamento com ele que não seja de idolatria, como eu tinha quando era criança, e agora um relacionamento de amigo, né, de brother, que é o que eu tenho com meu pai, apesar da diferença de idade. Então eu acho que esse é o ponto que a gente tem que levar. Até que ponto a gente pode não admirar as pessoas, mesmo com alguns erros? Alguns erros são inadmissíveis, de fato, mas eles anulam completamente as coisas boas que as pessoas fizeram? Eu não sei. Isso é uma pergunta que eu estou abrindo aqui a reflexão para vocês, eu não estou aqui para dar respostas. É uma reflexão que eu queria fazer, estava me incomodando não pôr para fora isso. Veja se você realmente precisa de ídolos. Se você precisa de ídolos, veja se você quer um ídolo que seja perfeito, porque isso não existe. E principalmente, se você tem ídolos, será que eles valem a pena ser idolatrados? É uma pergunta também sem resposta. Eu tinha discutido um pouquinho sobre isso no meu vídeo sobre a morte do Chaves, quando o Chaves, o Bolanhos, morreu, né, porque ele também era uma pessoa muito criticada em vida pelas coisas que ele fez, e falei um pouquinho disso também naquele meu vídeo com a Carol Moreira, sobre aqueles cineastas que estavam sendo acusados de assédio e tal, a gente fala do Charlie Chaplin, etc. Então eu vou deixar linkado aqui nas telas finais, bem como aquele meu vídeo da fofoca, e aqui embaixo os links para a compra das camisetas, caso vocês se interessem, com a promoção, com o pôster e tal, e também para a compra do meu livro, Darwin Sem Frescura, que ainda está na pré-venda, e eu acho que vai ser muito legal se vocês puderem comprar, que vocês com certeza vão gostar do livro, tá certo? Obrigado por quem me ouviu até aqui, um abraço e até a próxima.